É amanhã o nosso encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Rubens Paiva e Eunice, para a gente conversar sobre o Crime Sem Castigo. O filme que está emocionando o mundo Ainda Estou Aqui tem como personagens o Marcelo e a Vera, e eles vão contar para a gente amanhã detalhes dessa história, um encontro forte, emocionante e necessário. Vai acontecer amanhã às 8 horas da noite, horário de Brasília. Um abraço e até amanhã. Olá, bom dia para você, 7 horas, 1 minutinho. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. Nós estamos começando agora mais uma edição do Desperta aqui do ICL. E olha, eu vou confessar para vocês, hoje é um daqueles dias em que, na hora de preparar o programa, eu me perguntei assim, mas por onde é que eu vou começar? Porque aconteceu tanta coisa nesse fim de semana e tanta coisa ruim, né, que eu não quero que você tenha um despertar de segunda-feira, ainda mais na semana do Carnaval, com uma impressão de que o mundo está acabando. Mas, de fato, parece que está, viu? Não fisicamente, obviamente, né, apesar de todo esse descontrole do clima aí, mas nós tivemos esse fim de semana tanta coisa. Gente, que coisa, que dinâmica absurda. E olha, o espírito do tempo fala pela direita. É inacreditável. A começar pela vitória da direita moderada, se é que existe isso, né, lá na Alemanha. Mas na Alemanha existe isso, né? O mesmo partido da ex-dama de ferro Angela Merkel venceu as eleições, só que a extrema-direita ficou em segundo lugar. E a esquerda perdeu espaço nessas eleições e, perigosamente, né, o país que viveu a experiência terrível do nazismo volta a encostar aí em temas horríveis, como, por exemplo, a xenofobia, o racismo, né, e ainda mais, né, são os cavalos de Troia desse domínio pretendido pelas Big Techs sobre a política global, né, que avançou na Alemanha, porque houve nessa eleição claramente uma forte influência do Elon Musk, né, o todo-poderoso ministro sem pasta lá do Doge nos Estados Unidos, que fez até comício lá no partido neonazista, no AfD. Vamos falar sobre isso durante a edição de hoje, mas tem muitas outras coisas, viu? Os reacionários do planeta fizeram a sua convenção, se chama CEPAC, a entidade deles, né? Teve lá vários discursos. Inacreditavelmente, o Sieg Heil, que é aquela saudação neonazista, campeou por lá, né? Eles estão, cada vez que passa, mais assumindo a sua proximidade com essa excrescência que foi o regime de Adolf Hitler. E aqui no Brasil também não foi muito diferente, porque nós temos aqui uma disputa muito polarizada. O fim de semana começou com uma queda de braço entre Rumble, essa rede social que pouca gente conhece no Brasil, mas que se propôs a ser, eu vou usar aqui de novo a mesma expressão, o cavalo de Troia da extrema-direita, afrontando inclusive as ordens que partem do governo brasileiro, né? Então começou assim, o ministro Alexandre de Moraes mandou desligar o Rumble no Brasil, a Anatel foi notificada, já está cumprindo essa ordem. A maior parte dos acessos, segundo a Anatel, já foi bloqueada e a plataforma está fora do ar no Brasil. Agora, o que isso traz de simbolismo, muito mais do que a audiência, porque o Rumble é inexpressivo no Brasil, mas o que traz de simbolismo essa guerra cria reflexos lá no exterior. Nós tivemos algumas coisas durante a convenção da CEPAC, por exemplo, que foi o uso desabrido de fake news pelo presidente da Argentina, Milei, né, fez um discurso ali falando do absurdos que o MEC, que o acordo com o USAID, aquele fundo americano para empreitadas que caminhavam no sentido de, né, de ações humanitárias, que aquilo teria patrocinado uma fraude eleitoral no Brasil, uma mentira deslavada. Lá o presidente dos argentinos, né, o influencer da criptomoeda fake, desancou o pau no Brasil. E isso acaba criando uma imagem muito ruim lá fora, né? Briga de um juiz com o outro. Agora, imagina só a falta de propósito dessa ação que corre lá nos Estados Unidos, dessa Rumble, associada à rede do Trump, que diz que é dependente tecnicamente do Rumble e, portanto, ela está sendo molestada no seu direito também de falar, estaria sendo molestada no seu direito de falar para os brasileiros, está colocando aí uma questão, que é submeter um juiz da Suprema Corte, da Corte Constitucional do país, a uma decisão inaudita, quer dizer, sem ouvir a outra parte, de um juiz de primeiro grau americano. É brincadeira isso? Nem os juízes americanos acreditam no tamanho da desproporção dessa história toda, né? E tivemos
gestos racistas aí pelo Brasil. Por exemplo, lá em São José do Rio Preto, né, um caso de mau comportamento completo do vice-prefeito lá, que atacou um segurança do Palmeiras, chamou ele de macaco velho, um político chamando um segurança de macaco velho. Foi em Mirassol o jogo, não foi em São José do Rio Preto, mas o personagem envolvido é o vice-prefeito de São José do Rio Preto, é meu xará, chama Fábio Marcondes. Daqui a pouquinho nós vamos ver como é que foi que isso aconteceu, embora eu não vá poder mostrar o vídeo aqui para vocês, mas eu tenho aqui um assessor desportivo, que é o meu querido Alex, que me ajuda aqui na parte técnica. Alex, tudo bem? Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Tudo ótimo. Você viu os jogos desse fim de semana, Alex? Sim, eu vi o do Palmeiras e foi algo muito bom, porque a gente ganhou de 3-2 e a gente passou de fase. O ruim foi isso que aconteceu no final do jogo, do o vice-prefeito de São José do Rio Preto, que cometeu essa fala racista contra a segurança do Palmeiras. E o resto do campeonato, o Santos ganhou de 3-0 com um gol olímpico do Neymar. E Pois os é. Corinthians... Até o Neymar jogou bola esse fim de semana? Sim. Jogou Neymar bem? Fez um jogou gol muito olímpico bem. lá, né? Ele fez o gol e deu 2 assistências. Tá bom. Aí, Neymar, você fez mais em um jogo do que fez em toda a sua permanência lá no Al Hilal. Não era esse o nome do time dele, Alex? Isso, e lembrando que nesse tempo que ele tá no Santos, ele jogou mais minutagem do que no Al Hilal. Pois é, tá aí. Neymar tá suando a camisa, hein, gente? Puxa vida. Mas vamos voltar a falar do que interessa, porque futebol afinal de contas, o Neymar não faz mais do que obrigação, né? Mesmo que ele fale que tá pobre, porque tá ganhando só 2 milhões. É 2 milhões o salário dele, Alex? O salário dele é nessa base, eu acho que é 1 milhão e pouco, fora relações de marketing, essas coisas que ele tem direito em vendas também. Tadinho. Nós vamos ver o Neymar inscrito lá no Bolsa Família, viu? Com um salário desse. Mas a nota terrível do fim de semana foi essa história que aconteceu lá em Mirassol. Põe na tela pra gente, fazendo favor, Alex, só pra gente mostrar a matéria aqui no site do Globo Esporte, porque o Globo Esporte filmou essa cena, tá vendo só? Tá aqui o vídeo, mas eu não posso mostrar pra vocês porque é vídeo do Globo Esporte, tem direitos autorais, mas posso ler pra vocês o que é que o site aqui transcreve. Em vídeo gravado pela TV Globo, é possível ouvir macaco velho na confusão. Antes disso, o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, chama o funcionário dele. Fala várias e várias vezes. Depois você procura aí na internet, mas não vai agora não, senão baixa a audiência aqui do programa, né? A notícia dá conta do seguinte: o segurança do Palmeiras foi vítima de ofensa racista nesse domingo em Mirassol, depois da vitória por 3-2 do Verdão sobre o time da casa pelo Campeonato Paulista. Tem um vídeo gravado pela Globo, o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, aparece chamando um funcionário do Verdão de lixo. Segundos depois, quando o Marcondes está de costas para a câmera, é possível ouvir um grito: macaco velho. Imediatamente, um dos seguranças do clube da capital diz: opa, racismo não. Fez muito bem esse segurança de intervir nessa confusão lamentável aí, né? Porque, sabe, gente, não tem nada mais retrógrado, antigo, arcaico desses racistas do que usar os seus preconceitos para tentar agredir alguém. Agora, o pior é o seguinte: mesmo aqui, olha, nessa foto aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês podem observar que tem um policial aqui do lado, tá vendo? Não fizeram nada, se limitaram a apartar. Quer dizer, crime em flagrante desse imbecil, desse vice-prefeito aí, quer dizer, usando uma expressão que é claramente injúria racial, e a polícia não fez nada. Tá tudo certo, porque lá, né, Mirassol, no interior de São Paulo, tanto faz, esse tipo de coisa não é reprovável, talvez. Será que é isso? Por isso que a polícia não agiu? Muito triste e muito lamentável, né? Mas vamos lá, o que mais que aconteceu lá nesse jogo? O vice-prefeito de São José do Rio Preto, cidade vizinha, deixou o estádio em seguida. Anderson Barros, diretor do futebol do Palmeiras, aparece então na gravação dizendo: tá todo mundo de testemunha que foi o vice-prefeito. Vocês vão ter que mostrar e vai ser todo mundo testemunha. Se ele chamou o cara de macaco, ele vai ser denunciado. A diretoria do Verdão informou que faria um boletim de ocorrência e depois soltou uma nota oficial que é essa aqui, olha. A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo 23. Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos todas as providências cabíveis, a começar pelo registro BO, que o autor dessa inaceitável ofensa racista
seja rapidamente identificado, já está, é fácil de saber quem é o vice-prefeito de São José do Rio Preto. Ao Globo Esporte, pessoas que presenciaram a cena afirmaram que a ofensa foi feita pelo vice-prefeito de São José do Rio Preto. Aqui o jornal está suavizando aqui, mas é claro, é muito claro, quem vê o vídeo sabe que foi o vice-prefeito de São José do Rio Preto, o racista, que usou essa expressão para tripudiar sobre um funcionário humilde do Palmeiras, sobre um segurança do Palmeiras. Então, cana nesse canalha, cana no vice-prefeito lá, e ele vai aprender a falar a expressão macaco velho lá dentro de algum presídio onde a população carcerária é mais ou menos 95% de negros. Vai ter que se explicar lá para os colegas, para os companheiros de cela. Esperamos, né? Mas olha, as manifestações da extrema-direita de hostilidade não foram só essas. Ontem teve um bloquinho de carnaval aqui em São Paulo, que é um bloco de carnaval tradicional na Rua Augusta, e eu vou até mostrar para vocês aqui na capa do site do ICL. Aliás, eu estou atropelando tudo aqui hoje, é tanta informação que eu já comecei atropelando tudo aqui. Está na capa do nosso site aqui do ICL, iclnoticias.com.br, está aqui, olha, a notícia da agressão ao Marcelo Rubens Paiva. Eu vou abrir aqui para que você possa ver junto comigo. Marcelo Rubens Paiva é agredido em bloco de pré-carnaval em São Paulo. O episódio aconteceu durante um cortejo do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta nesse domingo. Aqui na fotografia, no nosso site, você vê o Marcelo Rubens Paiva, ele com a sua cadeira de roda trazendo a bandeira do Abre Alas do bloco, do Baixo Augusta, né? Bloquinho no qual há mais de 15 anos ele sai, né? Ele estava se preparando para o desfile, botou a máscara e de repente aconteceu isso que você vai ver agora. Põe aí, Alex, o vídeo para nós, por favor, da agressão. Olha que sacanagem. Como alguém pode ter a pachorra de agredir e de tentar agredir duas vezes, primeiro com uma lata de cerveja e logo depois com uma mochila, como você viu aí. Vamos ver de novo, Alex, por favor. Olha isso. Pegou na cara do Marcelo Rubens Paiva, né? Quem é esse miserável? Quem é esse miserável? Nós temos uma foto aí, Alex? Não tiver, eu pego ela aqui. Pera aí que eu vou abrir aqui, porque eu tenho essa foto bem guardada. Ainda não se identificou quem é esse miserável desse agressor aí, mas é bom você olhar aqui, porque quem sabe se você não reconhece a cara dele. Bota para mim no ar aí, fazendo favor. Olha aí, ó, é este aqui, ó, agressor de cadeirante. Pode uma coisa dessa? E depois ainda deu um dedo médio para o Marcelo Rubens Paiva, né, e ficou lá, numa boa, no meio dessa gente toda aqui. Então, se você conhece esse sujeito, conta pra gente quem que é ele, o sujeito covarde que agride cadeirante em meio a uma festa de carnaval. Tô louco para saber quem é, tá? Pra gente botar o nome dele bem bonitinho aqui. Por enquanto fica só o rosto aí no seu vídeo de alguém que demonstrou quão vil pode ser alguém em meio a essa festa carnavalesca. E esse desfile de ontem já mostrou o clima desse carnaval, né, gente? Porque, sabe, olha isso. Brincadeira, né? Como pode alguém fazer uma coisa covarde dessa? O Marcelo estava olhando para o outro lado, nem sabia de onde veio esse petardo, né? Uma mochilada que o agrediu em plena festa do carnaval. Então, se você conhece esse agressor covarde, né? Esse agressor de cadeirante, conta pra gente aqui na área de chat aqui do nosso canal, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para o noticiário então, porque tem muita coisa. Eu ainda sequer falei da meteorologia. É isso que eu vou falar agora, porque você sabe, né, que o clima não está brincadeira. A gente tem que se defender todo o momento da hora do calorão, hora das inundações, hora enfim, dos fenômenos extremos. Mas eu vou começar por aqui, ó. Como é que vai estar a coisa no Brasil hoje? Vocês sabem que esse primeiro mapa que eu mostro é o mapa dos alertas, né? Então aqui, os alertas nessa área amarela são os de menor gravidade, então aqui são chuvas intensas em toda essa região aqui, que vai lá da divisa do Maranhão com o Pará, vem aqui até o Nordeste, né, o Piauí, desce depois pelo estado do Pará, pelo Mato Grosso do Sul, chega até São Paulo e até o litoral. E as áreas de maior perigo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, são essas aqui, olha, chuvas intensas no norte, nordeste do Pará, aqui no oeste do Amazonas, em todo o estado do Acre, chuvas intensas também. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um alerta de calor, de novo, calorão voltando a assolar os gaúchos lá, né? E aqui mais perto do litoral também nós temos calor, portanto a gauchada vai ter um dia super quente hoje.
E aqui no centro do Brasil nós temos essa região aqui em que vai haver menos fatores de risco climáticos, né? Agora eu vou mostrar para vocês a previsão do tempo para agora de manhã. Não, essa aqui é o mapa da tarde, porque à tarde que esses fenômenos se intensificam, né? Então, o que significam essas cores aqui? Mais chuva, mais verde, verde mais escuro. Nós vamos ter em toda essa faixa central aqui da Amazônia bastante chuva. Essa chuva também será grande lá no Mato Grosso do Sul, entrando aqui pelo Triângulo Mineiro, pelo estado de São Paulo e até o norte do Paraná, é onde vai ter chuvarada hoje. Vamos agora para as temperaturas mais amenas agora. São Paulo 30 graus, Rio de Janeiro 37 graus, para quem teve 42 até 44 na semana passada, é um alento, né? Não diria que é um refresco, mas é um alento, pelo menos, concorda? Vitória com 30 graus, aí no Nordeste todas as capitais entre 29 e 31 graus, olha aqui, Aracaju com 31, Salvador com 29, Maceió com 32, e aí vai. Fortaleza com 28 graus, que delícia, hein? Inverno em Fortaleza. No Piauí, vamos ver, a capital mais quente do Brasil, Teresina, vai ter 33 graus, para eles isso aí é bolinho, né? Belém do Pará, 33 graus também, Macapá, 31 graus, Manaus, 32, 29 Porto Velho e Rio Branco, 32 graus, vai ser assim o dia de hoje no Brasil. Então, eu agora vou mostrar para vocês aqui os outros destaques no site do ICL, porque está aqui uma síntese do noticiário do dia. Na manchete principal, a Anatel diz que a maioria já bloqueou o Rumble. Moraes receberá o balanço, o ministro do Supremo determinou bloqueio da plataforma de vídeos e a designação de um representante legal no Brasil. Lembrando aqui que isso aqui aconteceu por dois motivos. Primeiro, porque o dono dessa plataforma, imitando o que fez o Musk lá para trás, disse que não iria cumprir a ordem do Supremo aqui no Brasil, porque ele está protegido pela primeira emenda e as empresas dos Estados Unidos funcionam segundo a legislação americana. Pois bem, ele tirou daqui em 2023 o representante legal da empresa, o advogado que recebia as citações, disse que não podia mais porque tinha sido desvinculado. Então o Xandão falou, olha, tem que ter um representante do Brasil, se não tiver vai acontecer a mesma coisa que houve com o Twitter, e aí a empresa disse que não aceitaria a ordem, que não colocaria nenhuma trava, por exemplo, nos conteúdos do Alan, né, que é o terrorista mora aí dessa rede de sites clandestinos do bolsonarismo, Alan dos Santos. E aí deu-se o que deu. O Alexandre de Moraes mandou bloquear o Rumble no Brasil. E vamos ver como é que está aqui, segundo o nosso site aqui do ICL Notícias, com matéria da Folha Press, está afirmando o seguinte: a Anatel afirmou já ter constatado que a maioria das operadoras já bloqueou os acessos ao Rumble no Brasil após ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que determinou na sexta-feira 21 a suspensão da plataforma no país. O órgão enviará nesta segunda, 24, a Moraes um balanço do cumprimento dessa decisão. Aqui a matéria explica que o Brasil conta com mais de 21 mil prestadores de telecomunicações. E assim como no caso do bloqueio e desbloqueio do antigo X no ano passado, essa desativação não é instantânea porque ela demanda algumas ações burocráticas e técnicas. A Anatel, em nota, afirmou que encaminhou ainda na sexta a decisão do Supremo às mais de 21 mil prestadoras. Na avaliação realizada pela agência em diversos pontos do país, identificou-se que o bloqueio já foi implementado para a maioria dos acessos examinados. A agência não especificou quantas operadoras já efetuaram o bloqueio de fato, mas isso tudo a gente vai saber ao longo do dia de hoje, né? Agora, eu quero saber se a plataforma saiu mesmo do ar ou não, né? Vamos ver aqui comigo? Acompanhe aqui. Alex, olha, estou aqui no Google, botei aqui o Rumble, né? E agora eu vou clicar aqui para ver o que acontece. Está no ar, está aqui, ó, viu? Está no ar. Vamos ver se a gente consegue saber se o Alan dos Santos está bloqueado ou não. Estamos fazendo isso tudo aqui ao vivo, tá? Então, estamos aqui na incerta, né? Mas você está vendo que o bloqueio informado pela Anatel, ao menos aqui, não chegou. Aí na busca, ele diz que o site não pode ser alcançado, né? Enfim, mas está aqui, está funcionando. Pelo menos ele entrou, vou colocar para rodar um vídeo qualquer aqui, vamos ver se ele vai. Não está funcionando. É só a capa do site, mas mesmo assim o bloqueio não é total ainda, né? O bloqueio não é total ainda.
Vamos voltar aqui para os destaques na capa do site do ICL. Olha, gente, situação do Papa muito difícil, né? Ele teve uma madrugada difícil lá. No fim de semana, os médicos informaram que ele estava com um quadro de falência renal, que o quadro era muito grave. E eu vou ler para você aqui a última informação, atualizadíssima aqui no site do ICL. Papa Francisco segue em estado crítico e tem insuficiência renal, diz o Vaticano. O Papa Francisco apresenta insuficiência renal leve, informou em nota o Vaticano na tarde deste domingo. O quadro de saúde dele segue se agravando desde ontem, dia 22, quando o líder católico teve uma crise de asma e precisou de uma transfusão de sangue por causa da constatação da queda nas plaquetas. No entanto, ele não apresentou novas crises respiratórias. O estado de saúde, abre aspas aqui para esse comunicado, o estado de saúde do Santo Padre continua crítico. No entanto, desde ontem à noite, ele não apresentou mais crises respiratórias, informou o Vaticano. No entanto, alguns exames de sangue mostram uma insuficiência renal inicial leve, atualmente controlada. A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum resultado exigem que o prognóstico permaneça reservado. O Papa Francisco está com 88 anos. Agora, olha, é inacreditável a torcida contra o Papa. E quem é que está no abre-alas dessa torcida contra o Papa? O presidente da Argentina, seu compatriota, né? Milei. É inacreditável. O Milei diz que o Papa é um homem demoníaco e tem feito críticas pesadíssimas ao cardeal Francisco Bergoglio, né, o Papa Francisco, que é argentino. Imagina se fosse brasileiro, o que estaria ouvindo de vitupérios esse Papa, viu? Enfim, está dada aqui a informação do Papa, a saúde dele inspira cuidados e atenção e o mundo está aqui atento a isso, né? Outro fato durante o fim de semana, que ganhou destaque no noticiário, também está aqui na capa do nosso site aqui do ICL, os conservadores venceram a eleição na Alemanha. Até aí não há novidade, que conservador era Angela Merkel. Muita gente no Brasil da extrema-direita acha que ela era comunista, né? Porque ela, afinal de contas, encaminhou soluções para os refugiados, principalmente os refugiados do norte da África. Ela foi bastante tolerante, transigente. Nunca foi uma socialista, nem de longe, mas era uma pessoa que tinha escrúpulos humanitários, né? E o partido dela, a coalizão dela, venceu, coligação, não é coalizão, venceu as eleições, mas a extrema-direita cresceu muito. E vamos ver como é que ficou a situação lá na Alemanha. Os políticos conservadores da União Democrata Cristã, que se chama CDU, é conhecido pela sigla CDU, de Friedrich Merz, acostume-se com esse nome, hein? Venceram as eleições na Alemanha bem à frente dos partidos rivais, mas com pouco menos de 30% dos votos que esperavam conseguir. Aspas, vamos comemorar esta noite e de manhã começaremos a trabalhar, disse aos apoiadores. Sua prioridade imediata é tentar formar um governo com social-democratas de Olaf Scholz, que estão em terceiro lugar, perderam muito espaço nessa eleição. Mesmo antes da definição do resultado, Merz disse que a sua principal prioridade era a unidade na Europa para que o passo a passo possamos realmente alcançar a independência dos Estados Unidos. Em segundo lugar, na votação de domingo, chegou o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, a famosa AfD, aquela cuja filha de um ministro da economia do Hitler, um dos maiores expoentes do partido, visitou aqui o Bolsonaro e o Bananinha no Brasil, né? A AfD, que teve o apoio descarado do Elon Musk, ficou com 20,8% dos votos. Sai de um patamar de 7% para um patamar de 20,8%. A candidata do AfD para chanceler, Alice Weidel, deu uma volta olímpica entre seus apoiadores, mas até mesmo seu partido esperava um resultado melhor. E o clima lá na sede da AfD estava contido. Aí está aqui o Olaf Scholz, que é o chanceler, né, reconhecendo a derrota numa atitude bastante democrática, que é o que se espera mesmo de um líder político. A matéria diz que o chanceler Olaf Scholz reconheceu publicamente a derrota do Partido Social Democrata nas eleições. Neste domingo, o partido do Scholz deve acabar em terceiro. É o PSDB lá da Alemanha, né?
de acordo com as pesquisas de boca de urna, vai acabar com 16% dos votos. Sai de um patamar de 30%, vem para um patamar de 16%. E o Merz, de 69 anos, nunca ocupou um cargo ministerial, mas prometeu que, caso venha a ser o próximo chanceler, que é o primeiro-ministro lá na Alemanha, ele vai mostrar liderança na Europa e reforçar o apoio à Ucrânia, que é outro tema que divide agora a Europa e os Estados Unidos. Portanto, é isso. Vitória da direita na Alemanha, felizmente da direita moderada, o estrago com a extrema-direita poderia ter sido maior, não foi, muito provavelmente em função daqueles protestos que nós vimos acontecer ao longo das últimas 2 semanas, em que centenas de milhares de pessoas foram às ruas justamente para protestar contra o avanço dessa extrema-direita que tem tudo a ver com os neonazistas, tá? Os neonazistas na Alemanha. Gente, por falar nessa história do Marcelo, essa agressão... Aliás, vamos ver de novo, o pessoal está pedindo aqui na área de comentário. Alex, põe de novo aí pra gente a imagem. Bloquinho de carnaval lá da Augusta, né? Estava lá se preparando para o desfile, a bandeirinha de abre alas na cadeira de rodas dele, e aí um palhaço qualquer jogou primeiro uma lata de cerveja, não conseguiu acertar, jogou depois uma mochila que pegou na cabeça dele, como você está vendo por aí, né? Uma agressão vil e covarde, né? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu que justificou essa agressão, se bem que nada pode justificar uma agressão como essa. Mas com certeza, né, a exposição de Marcelo Rubens Paiva, que foi o autor do livro que inspirou o filme Ainda Estou Aqui, que é filho do Rubens Paiva, né, que tem servido como símbolo dessa luta para resgatar historicamente todas as sacanagens da ditadura militar no Brasil. Ele foi agredido por isso, porque não é possível que alguém tenha tanta antipatia pessoal e motivada por alguém a ponto de fazer jogar, né, objetos num cadeirante. E, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é muito importante. Amanhã, aqui no ICL, amanhã, dia 25, você está vendo aqui embaixo, ó, nós vamos ter aqui um evento para todo mundo, para quem apoia o ICL, para quem não apoia, para quem é membro, para quem não é membro. Então, aproveite, porque o assunto da semana, com certeza, um dos assuntos é carnaval, é o avanço da extrema-direita e é o Oscar, né, que está chegando aí, e nós temos chances, de fato, lá de ganhar uma estatueta dessa vez, ou com a Fernanda Montenegro, ou com um filme, vamos torcer muito. Agora, ganhar ou não aí é mero detalhe. Por quê? Porque esse filme já cumpriu um papel cultural, um papel político e social muito relevante, que foi isso, de chocar o mundo com uma história que ficou nos bastidores dos porões da ditadura. E é uma história que não está terminada, não é só porque o Rubens Paiva continua desaparecido, como muito bem disse o ministro Flávio Dino, um crime continuado. É porque nós ainda temos 210 pessoas que desapareceram nas mesmas situações, foram sequestrados, foram presos sem mandato, foram levados para instalações dos porões da ditadura, onde foram torturados, massacrados, assassinados, e depois os cadáveres dessas pessoas desapareceram, como até hoje o do Rubens Paiva permanece desaparecido. Então essa história é uma história muito importante, ganhe ela o Oscar ou não, mas para entender todo o contexto em que se deu, em 1971, o desaparecimento, né, as torturas, a sevícia contra Rubens Paiva e tudo mais, nós estamos trazendo aqui amanhã, a Juliana Dalpiva fez uma entrevista, que vai ser transmitida amanhã, com a Vera e o Marcelo Rubens Paiva. O nome da entrevista é Rubens Paiva, Crime Sem Castigo. Para que você possa participar disso, porque é uma pérola, né, para essa semana, ainda mais em face dessas agressões todas, é fundamental entender o contexto em que se deu, né, esse drama todo descrito por Ainda Estou Aqui, lembrando de novo, né, que tem ainda muita gente desaparecida no Brasil nas mesmas circunstâncias do Rubens Paiva. Então, olha, para você se inscrever, clica aqui, despertacl.com.br, faz sua inscrição, é só deixar o e-mail ali, é uma inscrição rapidinha, e aí a gente avisa você na hora em que começar a transmissão, e você não pode perder, porque afinal de contas é o testemunho, né, dos adultos hoje, que eram crianças na época, e que viveram toda a tristeza de uma vida inteira, privados do pai, né, sendo serviciados a todo momento, né, passando por episódios como esse que aconteceu aqui em São Paulo, coisa horrorosa. Então não perca, despertacl.com.br, tá? Pode fazer agora mesmo a sua inscrição, tá bom? E também
Se o pessoal do chat quiser entrar, basta clicar no link que tá Tem um encaminhando link, nos YouTubes. tá bom, tem um link clicável, tá lembrando aqui, o Alex está aqui na área de comentários, eu não consigo ver agora aqui a área de comentários, mas tem o link aí, mas tá facinho, tá aqui na tela, despertaicl.com.br, tá bom? Bom, vamos caminhar mais com o noticiário. Nós tivemos na sexta-feira uma entrevista muito boa do ministro Fernando Haddad falando sobre a economia no Brasil. A entrevista repercutiu enormemente, né? E o assunto está na pauta. O governo vai ter que prestar serviço, apresentar serviços aí, tentar controlar a inflação. Essa semana nós vamos ter a divulgação de mais um índice de inflação. Só para lembrar, o último IPCA, a inflação recuou um pouco. Vamos ver como é que vai ser o comportamento durante esse mês aqui. Mas o fato é que o Brasil está sendo escochado por uma taxa de juros justificada por essa perspectiva de aumento da inflação, que ao que parece é um tigre domesticado. A conferir, né? Agora, nada sacia a sede do mercado financeiro, que continua fazendo previsões espevitadas e que depois, lá no futuro, se mostram previsões incorretas, inadequadas, né? Mas a inflação está na ordem do dia e ela está também hoje na capa do jornal O Globo. Vou mostrar para vocês aí a matéria. Problema para Lula, a inflação impulsionou a vitória de candidatos opositores mundo afora, incluindo a do petista em 2022. Quem não está ligado no noticiário internacional acha que é só aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, gente, olha, uma dúzia de ovos está custando $8. Em alguns supermercados, em algumas cidades, chega a custar $15. Quer dizer, é $1 por unidade. Sabe quanto é $1? É R$6 quase, né? R$5,70. Um único ovo. Aqui no Brasil, o preço da dúzia dos ovos também subiu, né? Nós estamos aí com cerca de R$15 a dúzia de ovos. É muito caro para o brasileiro, porque o ovo é parte da dieta obrigatória da população mais pobre, que não alcança outras fontes de proteína e se vale do ovo. Eu, por exemplo, adoro comer ovo também, né? E tem gente aí que come 40 por dia. É um santo remédio. Mas a inflação não é problema, diz o Globo, só aqui para o Brasil, não. Isso tudo que está justificando, né, essa coisa toda, essa onda de indignação, não é privilégio nosso, é privilégio de todo o planeta. O que diz aqui o Globo? A tendência global é de derrota dos incumbentes. Incumbentes são os políticos que estão eleitos agora, né? Que enfrentam preços altos em um mundo pós-pandemia e guerras. Com cenários polarizados, o clima de referendo é constante. O que diz a matéria do Globo aqui no corpo da reportagem? Motivo de dor de cabeça para o presidente Lula, o aumento do custo de vida é uma peça-chave da tendência que analistas têm chamado de onda anti-incumbente. Bonitinho o nome, né? Anti-incumbente. Na política mundial, em que prevalecem vitórias da oposição. Desde 2019, foram 21 vitórias da direita em 25 eleições mapeadas. Com a pandemia e com as guerras, trata-se de um tempo inflacionário e a redução do poder de compra é um problema que se reflete no voto. O próprio petista, que está falando do Lula, se beneficiou disso em 2022, quando o Jair Bolsonaro chegou a registrar o IPCA de 2 dígitos no acumulado de 12 meses, algo atípico desde a criação do real na década de 90. Cada um com seus patamares e particularidades, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Argentina e Colômbia são exemplos de grandes economias e também vizinhas do Brasil, né, em que o bolso pesou na tomada de decisão do eleitor, que escolheu candidatos e partidos oposicionistas à direita e à esquerda. Na Alemanha, que enfrentou a pior inflação em mais de 2 décadas, a centro-esquerda à frente do país foi preterida na eleição de ontem, que teve vitória da centro-direita e crescimento da extrema-direita. Em boa parte dos casos, diz aqui o Globo, a exemplo do alemão, o percentual inflacionário não estava no momento eleitoral, mas o passado recente de elevação ainda impactava a vida das pessoas. Então, tira daí para mim, fazendo favor, porque eu quero fazer uma consulta aqui na internet junto com vocês, só para a gente ver em que nível que anda a preocupação da população mundial com relação aos aumentos de preço. Então, vocês vão ver aqui junto comigo, eu vou entrar aqui no site da Walmart, lá nos Estados Unidos, só para a gente procurar saber aqui quanto é que está uma dúzia de ovos. Vamos ver aqui. Egg Selections, Egg 12 Count, está aqui, ó. Vamos ver quanto é que está a dúzia de ovos lá nos Estados Unidos. Olha aqui, ó, $8,82 o mais baratinho, $9,58, né? Queijo frio, ó, galinhas livres de gaiola, $9,97, quer dizer, $10, né? Por embalagem.
E aí vai, olha, dependendo do ovo marrom lá, é mais caro do que o branco. 10 dólares e 41 centavos, né? Então nós temos aí praticamente 80 centavos de dólar por 90 centavos de dólar por unidade. Então conforme-se, amigo, porque não é só no Brasil, hein? E vocês sabem muito bem que o que acontece lá acaba se refletindo aqui. Os Estados Unidos estão passando por um desabastecimento lá dos ovos e o ovo virou um problema lá. O tomate virou problema. Imagina, teve tomate custando 8 dólares a unidade, 8 dólares. Mas também aqui a gente não está muito em desvantagem, porque um pé de alface mirrado, R$8 é demais, né? Ontem comprei um abacaxi, achei até que o preço baixou, porque na semana passada no Pão de Açúcar o preço do abacaxi estava R$17 uma unidade, abacaxi pérola, e ruim. Cheguei em casa, o abacaxi ainda estava sem doce. Agora paguei R$14, 14 os quebradinhos. Então diminuiu o preço do abacaxi. Mas tudo está muito, muito, muito caro. E aí os incumbentes, como diz o jornal o Globo, que são os políticos atualmente eleitos, é que pagam o pato disso, né? Outra matéria do jornal o Globo, e aqui nós temos visto o seguinte, que essa questão do equilíbrio fiscal e da inflação acabaram mudando o mote da direita, que largou para lá as pautas de costume, parou de falar de aborto, essa coisa toda, agora só fala de inflação e retomou também o discurso da questão de desconfiança nas urnas, que é uma balela que nem eles mesmos engolem mais. Mas tem outra matéria no Globo dizendo como é que o peso da comida reflete no bolso das pessoas. Comer pesa cada vez mais no bolso. Famílias mais pobres gastam 22% da renda com alimentação. É um estudo do economista André Braz, da GV, mostrando que a inflação dos alimentos está comprometendo a renda dos trabalhadores. E aqui o que diz a reportagem. Não é só agora em 2025 que os preços dos alimentos têm assustado os brasileiros. Secas e enchentes mais frequentes, pandemia, guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia refletiu por quê? Porque a Ucrânia, além de ser um grande exportador de grãos, produz também insumos, né, para a agricultura, fertilizantes. Mas, enfim, a matéria diz que a guerra da Ucrânia, a alta do dólar, tudo isso fez com que as compras do supermercado ficassem bem mais caras nos últimos anos, mais especificamente nas últimas semanas, né? Porque aí os preços foram para a lua. Com isso, o peso dos gastos com alimentação no orçamento das famílias brasileiras aumentou de forma significativa, fazendo com que qualquer alta no preço desses itens agora seja percebida de forma bem mais intensa pelos consumidores, sobretudo pelos consumidores mais pobres e também pelos jornalistas. Estudo do economista André Braz, coordenador de índice de preço da FGV, mostra que os alimentos já consomem 22,61% do orçamento das famílias de renda mais baixa, de um salário mínimo. Em janeiro de 2018, essa proporção era significativamente menor, 18,44%. Avanço se deu mesmo com a retomada da política de aumento do salário mínimo, atualmente 1.518, acima da inflação em 2023. Deixa eu contar para vocês aqui uma curiosidade. Eu saí com meu amigo Florestan Fernandes na sexta-feira. A gente vai a um bar aqui em São Paulo, eu não vou falar o nome porque não é o caso. E o dono do bar é uma pessoa muito simpática, a gente sempre vai lá, e ele estava reclamando que as pessoas estão mudando os hábitos, os pedidos, para manter o ticket médio no valor de sempre, né? Então o cara ia lá na sexta-feira com a esposa, bebia uma garrafa de vinho, agora está pedindo chopp. Aquele que usava jantar, agora pede um sanduíche, quer dizer, para equilibrar a conta. E olha, R$80 um sanduíche de calabresa é brincadeira, não é? É caro pra caramba. E o dono do restaurante disse que se não cobrar esse preço, tem prejuízo, tá? Então, assim, os preços estão loucos mesmo no Brasil, a gente tem mesmo que reclamar, forçar, fazer aquilo que o Lula disse, todo mundo achou ruim, trocar um produto pelo outro, é o básico, né? Por exemplo, você vai pagar 17 conto o abacaxi? Não, compra, sei lá, o abacate, a laranja, né? Todo mundo recebeu essa fala do Lula com uma má vontade, eu não vi nada demais nela. Vamos sair do dia a dia da economia popular para a gente poder passar um pouquinho para a discussão da macropolítica. Essa semana promete, né? Nós podemos ter aí reforma ministerial, nós vamos ter reações lá no Supremo, porque o ministro Flávio Dino, na quarta-feira, vai se reunir com representantes do governo e do Congresso para tentar botar fim a essa novela do orçamento secreto, da falta de transparência nas emendas parlamentares, e o governo se preparando aí para fazer a reforma ministerial, né, tantas vezes anunciada, tantas vezes adiada, não andou até agora, mas agora vai andar, tá? Também, de novo, voltar aqui a informação que está no jornal O Globo. De quem é a informação? É do Lauro Jardim.
Está cravando aqui que a Anísia pode sair amanhã, mas a reforma ministerial fora do PT ainda anda a passos de cágado, que é aquele bichinho que é uma tartaruga, todo mundo conhece, né? Que é a tartaruga mais rápida do universo. O que diz o Lauro Jardim? A troca de ministros mais certa dos últimos tempos vai acontecer esta semana, cravou ele aqui, mais provavelmente amanhã, terça-feira. Mas só uma parte da mudança vai ser sacramentada. Nízia Trindade fritada de forma cruel e humilhante numa panela com óleo a 220 graus já há 15 dias, sai do Ministério da Saúde e quem vai para lá? O ex-ministro Alexandre Padilha. Já quem fica no lugar de Padilha, ninguém graúdo no entorno de Lula é capaz de cravar quem será. José Guimarães é cotado, mas não há certeza sobre nada em relação ao escolhido de Lula. Há um consenso de que não será o nome do Centrão. O próprio Silvio Costa Filho, o Silvio Costa é o nome do Centrão, mas caminhou junto com o Lula a vida inteira, né? Foi um dos parlamentares mais leais ao Lula nos piores tempos da vida dele, e a Dilma também. Ele é ministro dos Portos e Aeroportos, tem trabalhado para ficar pousado exatamente onde está. Seu partido esse é o filho do Silvio Costa, né? Seu partido Republicanos não o quer num cargo-chave de um governo. Não quer tanta proximidade com o governo que não terá o seu apoio em 2026 nas eleições presidenciais. Outra mudança prevista para ser anunciada essa semana também está relacionada ao PT. A ida da atual presidente, Gleisi Hoffmann, para o Palácio do Planalto. Salvo por uma alteração qualquer de última hora, diz aqui o Lauro Jardim, Gleisi vai para a Secretaria-Geral no lugar de Márcio Macedo. Em mais uma fritura em fogo alto promovida por Lula, uma vez que há mais de um mês essa troca tem sido exposta diariamente. A reforma ministerial, segundo Lauro Jardim, vai andar dentro da seara petista um mês e meio depois do anúncio de Sidônio Pereira como chefe da SECOM. Fora dela, no entanto, segue a passos de cágado. E se trata da parte mais difícil, a entrada de novos ministros do Centrão ainda nem começou a ser negociada de fato. Um exemplo é que Lula até agora não conversou com Davi Alcolumbre e Hugo Mota. A dupla foi eleita há 3 semanas para presidir o Senado e a Câmara. Agora também eles precisam aparecer lá em Brasília, né? E botar o Congresso para funcionar. Mas ainda tem um pano de fundo nessa história toda, que é a encrenca das emendas. Por quê? Os parlamentares de oposição veem na atuação do ministro Flávio Dino, que é uma ação saneadora, uma jogada ensaiada com o Palácio do Planalto para tirar dos parlamentares o controle desses 50 bilhões por ano que eles mandam para suas bases eleitorais. Só por curiosidade, sabe quem é o parlamentar que mais consegue liberar emendas? Eu estou falando das emendas que é possível rastrear, hein? Mas nas outras, desse submundo paralelo do universo secreto, deve ser a mesma coisa também. Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, esse fim de semana, deu uma tuitada. Eu vou até ver aqui se eu acho essa tuitada dele, porque é uma tuitada muito engraçada. Ele, à guisa de defender Bolsonaro, que ele agora, né, colou com Bolsonaro, viraram corpo e alma. Ele repetiu 3 vezes a frase assim, ó, Bolsonaro é honesto, Bolsonaro é honesto, Bolsonaro é honesto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, porque muito interessante assim a persistência do Ciro Nogueira, né, em repetir essas coisas. Aí todo mundo falou assim, olha, mas Ciro, por que isso? Repetir tantas vezes assim uma coisa? Porque é a velha máxima, né? Você repete tanto que uma mentira acaba se transformando numa verdade, né? Não acho aqui não, depois eu mostro para vocês, vou procurar direitinho aqui, depois eu mostro para vocês aqui essa... Ah, tá aqui, ó. Não achei não, achei outra tuitada do Ciro Nogueira aqui, não tem problema, depois eu mostro para vocês, tá bom? Vamos seguir aqui com o noticiário. Ainda na seara nacional aqui, nós temos um movimento anotado pela Folha de São Paulo na caserna em defesa do general Estevam Teófilo. Está aí na capa para vocês, quer dizer, isso aqui são ecos, mais uma vez, do golpe de Estado, né? O Estevam Teófilo era o general que tinha o comando das operações terrestres do Exército e se voluntariou aí a apoiar o Bolsonaro, contrariando o general Freire Gomes, que era o chefe da pasta, né? A manchete é essa que você está vendo, denúncia sobre golpe mobiliza ex-chefes militares em defesa de general.
Estevam Teófilo aposta em testemunhos na força contra a condenação por trama golpista. Queria saber que testemunhos são esses, que podem falar mais alto que provas cabais, né? E, inclusive, a delação premiada do Mauro Cid, que vai no sentido contrário, de acusar esse general. O que diz a matéria, então? A inclusão do general da reserva Estevam Teófilo na lista de denunciados pela PGR, pela articulação de golpe de Estado, mobilizou integrantes do alto comando do Exército em 2022. 3 generais afirmaram à Folha que oficiais do último posto do Exército têm mostrado disposição de defender Teófilo no Supremo, inclusive em eventuais testemunhos, caso esse militar que você está vendo aí se torne réu, o que é certo, porque está denunciado. Na terça-feira, 18, a PGR apresentou denúncia pela trama golpista liderada pelo ex-presidente Bolsonaro, que envolve outras 33 pessoas. Entre essas pessoas estão 23 militares das Forças Armadas, incluindo 7 oficiais generais e ex-comandantes. Além de Teófilo, estão entre os denunciados os ex-comandantes da Marinha, Almir Garnier, do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, além dos generais de 4 estrelas, Augusto Heleno e Braga Neto, uma constelação verde-oliva. A avaliação desses 6 chefes militares é que a denúncia contra Teófilo é baseada em conversas de terceiros, sem provas do real apoio dele às conspirações golpistas. Trechos da delação do tenente-coronel Mauro Cid também podem ser usados para a defesa do general. Estevam Teófilo foi denunciado pela PGR sob a acusação de ter aceitado coordenar o emprego de forças terrestres para um golpe de Estado. Ele que era chefe do comando de operações terrestres, como eu já disse. Então está aqui um movimento na caserna que sai aí em defesa dele. Olha, se esses generalões aí começarem a se dispor a testemunhar, eles não vão fazer outra coisa na vida, né? Porque, sabe, dos 34 denunciados, se eu não me engano, são 27 os militares, todos eles muito graduados, né? Mas no cenário internacional, durante esse fim de semana aqui, houve uma operação militar em Israel. Aliás, o Estado de Israel hoje, entregue completamente a essa extrema-direita global, né? Vai pautando as suas ações por uma ideologia de exclusão mesmo, de diáspora, de expulsão dos palestinos de toda a região que lhes pertence e é ocupada indevidamente por Israel. Essa operação aqui é uma operação que evacuou 2 campos de prisioneiros, 2 campos de refugiados, né? O maior deles em Jenin. E o ministro da Defesa falou em ficar lá durante o próximo ano. Vou ler para vocês aqui a matéria do Brasil de Fato. As forças de defesa de Israel invadiram neste domingo a Cisjordânia pela primeira vez desde sua ofensiva na região em 2002. Primeira vez desde 2002. Com tanques de guerra, os militares expandiram a operação no norte, na cidade de Jenin. Tropas do exército israelense deram início aos ataques ao redor da maior cidade da Cisjordânia, que tem cerca de 50 mil habitantes. A ofensiva na região começou há um mês, quando o primeiro-ministro Netanyahu anunciou uma operação militar significativa e em grande escala contra os militantes palestinos de Jenin. Desde então, a ofensiva militar estava se expandindo gradativamente para outros locais da área que abrigam campos de refugiados. A população já temia que o território poderia se transformar em uma segunda faixa de Gaza, que é, sem dúvida nenhuma, o que está acontecendo por lá. Segundo a agência de notícias palestinas Wafa, essa nova ofensiva deixou um saldo de ao menos 27 mortes, dezenas de feridos, mais de 150 detidos e destruição generalizada na região. Portanto, Israel segue escalando lá as suas ações, já não estão mais restritos à faixa de Gaza, né? Pela primeira vez em 23 anos eles atacam com essa intensidade, mandam tanques para a Cisjordânia e estão numa operação, só no campo de Jenin, se eu não me engano, foram 40 mil refugiados que foram retirados de lá na marra e que o governo de Israel disse que não voltarão. Foram 2 campos de prisioneiros. Bom, vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Plano Safra. Nós vimos semana passada, na sexta-feira, que o governo foi obrigado a suspender as operações de concessão de crédito, principalmente para grandes produtores rurais, porque o Plano Safra não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro por quê? Com o aumento dos juros, aumenta a quantidade de grana necessária para o governo fazer a equalização. Ou seja, o fazendeiro vai lá, quer plantar a sua soja.
vai ao Banco do Brasil e aí ele é oferecido um financiamento normalmente com juros de 7%, 9% ao ano. Só que esse dinheiro custa para o Banco do Brasil aquilo que pelo menos a taxa oficial, Selic, né? E o governo tem que pagar essa diferença. Por quê? Porque esse tipo de empréstimo é subsidiado. E como os juros aumentaram demais, nós estamos já no patamar de 13,25, ainda podemos subir mais, acabou o dinheiro da equalização. E aí o governo teve que editar uma medida provisória, né? Vou ler para vocês aqui o que está acontecendo nessa área, porque agora é um período importante. Neste momento, os agricultores do Brasil, principalmente aqui no Centro-Oeste e no Sudeste, e também na região Norte, onde existe plantação, como por exemplo sul do Piauí, sul do Pará, eles estão se preparando para plantar a safrinha, né? O período ideal do plantio vai até amanhã, por causa da insolação, por causa da incidência de chuvas, essa coisa toda. E tem muita gente reclamando que acabou o dinheiro, que o dinheiro não deu para a safrinha, e os fazendeiros já começam a preparar a safra normal, a safra que começa, cuja preparação começa lá para setembro, outubro, estão se planejando. E aí o governo prometeu resolver essa situação com a edição de uma medida provisória. Essa matéria do Globo Rural diz o seguinte: a esperada publicação da medida provisória que abrirá um crédito extraordinário de 4 bilhões e 100 milhões de reais para salvar as operações subsidiadas do Plano Safra pode não ser suficiente para distensionar o clima ruim entre executivo, bancada ruralista e produtores na avaliação de fontes do setor. A tensão veio depois que o Tesouro Nacional determinou a suspensão das contratações de novos financiamentos com subvenção federal diante do aumento dos gastos com equalização de juros e da indefinição sobre o orçamento. O ministro Haddad disse na entrevista que deu para nós aqui que o importante agora é aprovar o orçamento, porque sem o orçamento de 2025, e olha, nós estamos terminando o segundo mês do ano, né? Sem o orçamento, o governo vai pelos duodécimos, ou seja, 1/12 do orçamento do ano passado. Não há como fazer para custear despesas que subiram, e subiram muito, né? Subiram, no caso do Plano Safra, porque houve, inclusive, um aumento de demanda, porque houve ampliação da área plantada, houve uma demanda natural para um segmento da economia que cresce economicamente e que é extremamente dependente desse tipo de crédito. Apesar do anúncio do crédito extraordinário na sexta, os parlamentares querem a convocação de ministros para explicações ao Congresso sobre os motivos da suspensão das contratações. Uma enxurrada de vídeos nas redes sociais de parlamentares criticando os governos nos últimos dias deu o tom da nova crise entre os dois lados e, óbvio, preocupa o Palácio do Planalto, né? Vamos ver o que mais que tem aqui essa matéria de importante. As declarações do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na sexta, responsabilizando a Frente Parlamentar da Agropecuária pela suspensão de novas contratações. Por quê? Porque deputados e senadores da bancada não teriam se empenhado para aprovação do orçamento. Elas foram mal recebidas por deputados do grupo. Mas é verdade. Ninguém se opõe mais ao governo do que a bancada ruralista, né? Então eles criam a dificuldade e depois, na hora da consequência, ficam bravinhos, vão dizer, mas o governo Lula, não sei o que é mais. Mas vamos lá. Aí o Carlos Fávaro, que não é nenhum comunista, hein? Carlos Fávaro não é nenhum comunista. Aliás, foi muito elogiado pelo Haddad, tem sido elogiado pelo Lula. Mas vamos lá. Na ocasião, Fávaro também afirmou que não há esgotamento dos recursos para a equalização do Plano Safra. Segundo ele, a suspensão foi necessária porque, sem aprovação do orçamento anual, o pagamento das despesas obrigatórias fica mais restrito com apenas 1/12, como eu falei, o duodécimo, né, dos valores executados no ano anterior disponíveis. Então, o governo tem que trabalhar este ano, a despeito da inflação, do crescimento das despesas, com o dado do orçamento do ano passado e com a liberação proporcional, porque é 1/12 só no máximo, né? Segundo parlamentares da frente que falaram sobre condição de anonimato, não havia possibilidade de aprovar o orçamento, o que poderia ter evitado a suspensão da equalização. O principal motivo, dizem eles, é que a equipe econômica do governo não informou os cálculos atualizados de necessidade orçamentária diante da inflação ao relator do projeto de lei do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, integrante da bancada ruralista. Além disso, segundo eles, não teria havido articulação política do Executivo para a aprovação da peça orçamentária deste ano. Vocês se lembram o inferno que foi o fim do ano passado, né? Com aquela história toda de crise do Pix, não sei o que mais, enfim, 1 milhão e meio, o câmbio lá em cima, aquelas especulações todas. E principalmente a queda de braço entre Congresso e o ministro Flávio Dino lá no Supremo por causa desse orçamento secreto que acabou se tornando a grande maldição da política brasileira.
Os caras em Brasília são movidos à grana. Eles não fazem nada se não tiver o dinheiro. Como eu falei aqui, só o Ciro Nogueira, né, o grande Ciro Nogueira, no ano passado destinou em nome dele próprio, em emendas rastreáveis, 69 milhões de reais para prefeituras do Piauí. A gente sabe o efeito que esse dinheiro provoca lá. Agora, isso contaminou o Congresso Nacional como um rastilho de pólvora, né? Porque hoje os deputados e os senadores só trabalham se tiver emenda parlamentar, eles estão viciados em emenda parlamentar. E o ministro Flávio Dino está lá jogando duro com eles. Vamos ver o que vai dar nessa eleição da quarta-feira, né? Antes de encerrar o programa, eu tenho mais um minutinho aqui. Quero mostrar de novo. Alex, põe no ponto para mim, por favor, o vídeo do Marcelo Rubens Paiva e a repercussão. Olha, tá aí de novo, para você que não viu, uma agressão no bloquinho lá na Rua Augusta. Marcelo Rubens Paiva na sua cadeira de rodas, levando o estandarte do bloquinho, né, acadêmicos da Rua Augusta, tomou uma mochilada na cabeça aí por um sujeito... Vai saber por que fez isso, mas um cara, com certeza absoluta, é um covarde, né, vil, que, enfim, ataca um cadeirante do nada, assim, sem avisar, sem nada disso. E aí nós temos a repercussão, olha, vou mostrar duas só para vocês, tá? Isso tem demais na internet. A Duda Salaber disse aí, ó, a violência é a base do bolsonarismo. O escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens Paiva, autor de Ainda Estou Aqui, foi agredido antes de ser homenageado pelo Bloco Paulista. Se não bastasse quererem apagar do nosso passado a ditadura, também querem calar a voz de quem não deixa ela ser esquecida, que é exatamente o papel que o Marcelo Rubens Paiva cumpre ao relatar o drama da família dele, que inspirou o filme homônimo do livro que ele escreveu, Ainda Estou Aqui. Vamos ver mais uma repercussão? O senador Randolfo Rodrigues está dizendo que a agressão a Marcelo Rubens Paiva nessa tarde de domingo, durante uma homenagem à sua família, é também mais um ataque a tudo que o fascismo despreza, a cultura, as letras, a alegria, o humanismo. A Marcelo Rubens, a nossa solidariedade para essa gente fascista e covarde, saibam que ainda estamos aqui. E nós, que também estamos aqui, vamos de novo falar para você, muito importante entender o motivo do ódio dessa gente terrivelmente massacrante, né? Amanhã nós vamos fazer uma entrevista aqui muito legal, Juliana Dalpiva, com o Marcelo Rubens Paiva e com a Vera Paiva, irmã dele, filhos do Rubens Paiva. E para que você participe de graça dessa plateia, é só ir para esse link aí, olha, despertaicl.com. Nós temos um QR Code aí, por acaso, Alex, para facilitar a vida das pessoas? Sim. Tá aí, ó, tá aí na tela para vocês. Então é só apontar seu celular aí, vou deixar, enquanto eu encerro aqui o programa, eu vou deixar na tela para você. Não se esqueça, tá? É amanhã às 8 horas da noite. Se você não estiver fazendo nada, aproveite, venha ver, e aí você fica até melhor preparado para as discussões que vão acontecer ao longo dessa semana, visando ao Oscar, né? Que está aí, dia 28, domingo, pleno carnaval. Vai nos dar a alegria de ter o talento da Fernanda Montenegro e a importância dessa película lindíssima e tão singela, né, para a nossa história aqui do Brasil, para reviver a nossa história do Brasil. Então vai lá, clica aí no QR Code, mostra o QR Code para o seu celular, ou entra no link, que é até mais fácil, despertaicl.com.br, tá bom? E olha, boa semana para vocês, juízo, só o necessário, mas pelo menos algum, e a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã de novo. Tchau, obrigado pela audiência. O assassinato do ex-deputado Rubens Paiva é um crime sem castigo. O Rubens Paiva foi levado de casa em janeiro de 1971, mas só em 2014 é que os militares que mataram ele foram identificados e denunciados ao Judiciário brasileiro. O Ministério Público Federal chegou a apontar 5 militares como os responsáveis pelo crime, só que eles ainda não foram julgados. O caso está no Supremo Tribunal Federal e não tem previsão de julgamento. Nos últimos 10 anos que o caso aguarda julgamento, 3 dos 5 militares acusados pelo crime já morreram. Aqui no ICL, nós vamos contar para você todos os detalhes desse crime. E para isso, a gente vai receber o Marcelo e a Vera Paiva, 2 dos filhos do ex-deputado Rubens Paiva. Esse encontro inédito e exclusivo vai acontecer no dia 25 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite. Ele é online e não tem replay. Eu espero você lá.